Essa pergunta. Bom, primeiro que essa fala do apóstolo Paulo, ela não é tão clara. Uhum. Paulo, ele vai usar dessa linguagem. Nós sabemos que quando ele fala espinho, ele não está falando de uma forma literal, não era um espinho literal que estava nele. Ele está fazendo ali uma metáfora, ele está dizendo que aquilo que ele vivia era um espinho. E Paulo vai dizer que existia um propósito, e esse propósito era para que ele não se exaltasse concernente às suas grandes revelações. Ele vai dizer que ele foi até o terceiro céu. Então Paulo vai dizer que para que essas revelações não deixassem ele soberbo, foi-lhe dado um espinho. E ao longo dos anos, muitas possibilidades foram colocadas. Então, se você for ler dentro da história dos pais da igreja, e até em teólogos mais atuais, nós vamos encontrar várias possibilidades de caminho. Por que são várias possibilidades? Porque não tem uma resposta clara, direta, olhando para as falas do apóstolo Paulo. Então, se nós olharmos dentro dessas possibilidades, aquilo que eu vejo mais coerente, em primeiro lugar, diziam que era um problema de ordem sexual, alguma situação dentro da sua sexualidade, ou pelo fato de Paulo não ser casado. Eu acho isso muito improvável. Uma outra possibilidade que colocavam é exatamente as suas perseguições, as suas lutas por conta do seu ministério, porque Paulo foi um homem muito perseguido. Eu também acho improvável, porque Paulo fala dessas perseguições em diversas cartas, e ele não vai tratar em nenhum momento como um espinho. Pelo contrário, Paulo vai dizer, por exemplo, na sua carta aos Filipenses, que tudo aquilo era para seu amadurecimento, para o seu crescimento espiritual. E uma terceira possibilidade, que é o caminho que eu vou caminhar, Zeca, era uma enfermidade. Eu entendo como enfermidade. E como que eu me baseio, de onde que eu tiro esse fundamento? As primeiras cartas que Paulo escreveu, 1ª e 2ª Tessalonicenses. A segunda carta que Paulo escreveu, depois dessas duas, foi a carta aos Gálatas. E lá na carta aos Gálatas, ele vai trabalhar no capítulo 4 sobre uma enfermidade. Parece que Paulo tinha um problema na sua visão. E esse problema de visão que ele cita lá em Gálatas 4, depois ele vai reforçar em Gálatas 6, dizendo que ele escrevia em letras grandes. Parece que era esse problema de visão. E depois dessa carta aos Gálatas, ele escreve 1 Coríntios e depois 2 Coríntios. Então, eu entendo que esse espinho, o que dificultava para Paulo, era um problema de visão. Mas isso a gente trabalha melhor no decorrer